Então, mais uma vez, vamos começar a nossa reunião. Antes de mais nada, agradecendo a presença de todos e para que tudo que a gente for fazer, a gente faça em nome de Deus, em nome de Jesus, com a presença dele. A gente começa a nossa reunião fazendo uma prece de Pai Nosso em pensamento. Por favor, me acompanhe, a fim de que a gente possa fazer essa prece e que Jesus esteja entre nós. Pai nosso que estais nos céus, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, agora sim, a gente começa a nosso estudo, a nossa sessão. Antes de mais nada, então, agradecendo a presença de todos, agradecendo também o pessoal que vai assistir posteriormente o vídeo na internet e agradecendo, sobretudo, a espiritualidade superior, né? Que permite que a gente esteja presente, que a gente faça esse nosso trabalho. E também, antes da gente começar, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente começar, eu queria fazer um recado. Nós estamos mudamos, a gente estava pelo Instagram, a gente fazia a transmissão pelo Instagram. Agora a gente está fazendo a transmissão, ainda não estamos fazendo ao vivo, mas a gente está com um canal no YouTube, que é Sociedade de Estudos Espíritas de Presidente Prudente, de Pres.Prudente, ou então pela nossa identificação, que é @Sociedade Espírita PP, sem acento, PP, é @Sociedade Espírita PP. Só digitar isso no YouTube que vai abrir o nosso canal. E lá vai ter, já tem as palestras da semana passada, já tem a palestra das séries, e agora a gente vai ver se a gente começa a colocar lá. Para que a gente possa fazer transmissões ao vivo, o YouTube pede para que a gente tenha pelo menos 50 inscritos. Então a gente pede, a gente ainda não chegou lá nesse nível, a gente pede que vocês, cada um do seu celular, entra... Sociedade Espírita PP, tudo junto, @Sociedade Espírita PP. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está com aquela campanha do bem ativo na rede social. A gente precisa que o bem seja posto em ação, que não é fazer aquilo, fazer com a esquerda o que a direita não vê. A gente não quer propagar as nossas boas ações, a gente quer propagar o bem como um todo, que é para todos nós termos o hábito de valorizarmos o bem. Então, se a gente vê lá um gesto de caridade, alguém que está ajudando alguém, um pastor, um padre, um espírita, que está falando, curte, dá um joinha, comenta, compartilha, se inscreve. No nosso canal a gente está pedindo para se inscrever também, tá? Então se inscreve no nosso canal. Por quê? Porque os haters, o pessoal que destila ódio, o pessoal que fica xingando, esse já está fazendo isso. Então a gente precisa começar a fazer também, para a gente ver se a gente faz com que a rede social, com que a internet entenda que isso é importante para a gente. E a gente sabe que nós estamos a caminho do mundo de regeneração, mas que esse mundo de regeneração só vai chegar o dia em que a maioria da população do globo terrestre, quer dizer, 50% mais a maioria, for boa. Então não adianta a gente ver o bem e esse bem não chegar às pessoas que também gostam disso. Então a gente tem que valorizar o bem, a gente tem que valorizar as boas ações,
A gente tem que dar esse tipo de valor, tá? Então é essa a intenção que a gente tem de fazer esse trabalho, de colocar isso na internet, de trabalhar por isso, tá bom? Então era esse o recado inicial que eu tinha para dar. Agora então a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente está no capítulo 8, os que têm puro coração. A gente vai estudar hoje a passagem, chama Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Allan Kardec vem e separa para a gente duas mensagens, duas passagens do Novo Testamento, uma de São Mateus e a outra de São Lucas, a respeito desse assunto. E depois ele tece os comentários. E eu queria pedir a permissão para vocês, olha, não dá mais que 3 minutos de leitura, é coisa rápida, dá para a gente ler e ver o que Kardec separou das escrituras do Novo Testamento e ver o comentário dele na própria expressão de Kardec. Então vamos lá. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista o seu pai e a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem tudo isso. Não é o que entra na boca que mancha o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca precede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso está em São Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior?
Isso está em São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Aí vem a explicação de Kardec desses dois. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto que lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta, é que em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem.